Eu quero mostrar aqui para você, você vai ver nesse vídeo, eu acho que convenceu o ministro Luiz Roberto Barroso a votar como votou quanto à revisão do Fundo de Garantia sobre o julgamento da ADI 5.090, que trata da revisão do índice de correção do Fundo de Garantia. Quero mostrar para você na tela um dos argumentos que eu acho que mais tocou o ministro para ele votar do jeito que ele votou, decidir do jeito que decidiu. Mas antes, vamos esclarecer algumas coisas. Em momento nenhum, pelo menos é o que está no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro diz que a TR é inconstitucional. Em momento nenhum, a gente vê no julgamento o ministro dizendo que a TR é inconstitucional. Em momento nenhum, a gente vê o ministro dizendo, no seu voto, né, no voto do relator da ADI 5.090, a gente vê o ministro dizendo que aplicar, remunerar o fundo de garantia com TR mais 3% de juros ao ano é inconstitucional. Nós não vimos isso em momento nenhum. E mais, preste muita atenção, não está em momento nenhum, em linha nenhuma, em frase, em momento algum do voto do ministro Roberto Barroso, que uma remuneração do fundo de garantia abaixo da inflação, ou seja, uma remuneração que seja engolida, atropelada pela inflação, tá? Essa remuneração, quando acontece, ela é inconstitucional. Pelo contrário, há trechos do voto do ministro Roberto Barroso em que ele diz que a inflação é um evento que você consegue prever, mas você não consegue determinar e que todos sofremos com ela. E por isso, e portanto, o Fundo de Garantia não vai se isentar nem se eximir de sofrer as consequências da inflação de um país que passou os últimos anos, e principalmente os últimos 4, 5 anos aí, momentos muito difíceis, tá? Muito difíceis financeira e economicamente falando, sobretudo por causa da pandemia, que abateu o mundo inteiro. Então, em momento nenhum o ministro diz isso. Acho que eu precisava trazer esses pontos para deixar claro para você. Mas calma lá, porque eu quero te apresentar nesse vídeo o que provavelmente convenceu o ministro de que a remuneração do fundo de garantia pode continuar sendo feita por TR mais 3% de juros ao ano, desde que tendo como limite, como mínimo, como piso, a remuneração da caderneta de poupança. O pedido da maioria dos processos judiciais que pediram a revisão do Fundo de Garantia direcionava, sugeria ao ministro, ao STF, que substituísse a TR, a aplicação da TR, ao declará-la inconstitucional, pelo IPCA, que é o índice usado para aferir, aí, para direcionar, né, para dizer a inflação, para falar sobre a inflação. Só que o ministro não acatou esse argumento. Não acatou esse argumento. Ele diz que a TR pode ser aplicada, que juros de 3% ao ano mais TR pode ser a remuneração, correção do fundo de garantia, mas será inconstitucional, isso será inconstitucional, essa correção, essa remuneração será inconstitucional se for inferior à caderneta de poupança. Portanto, o limite, o mínimo é a caderneta de poupança. É isso que eu queria deixar claro aqui. Só que eu quero trazer dados para você aqui, quero trazer um dado importante, né, um gráfico importante, que eu tenho certeza que a Caixa Econômica usou na defesa dela, para que a ADI caísse, né, o julgamento da ADI, que a ADI fosse julgada improcedente ou até mesmo a extinção sem resolução do mérito da ADI, como pretendeu a Caixa Econômica Federal. Porque o ministro diz isso no voto dele. Tá? Do que eu estou falando, né? Ao que eu estou me referindo para acabar com os mistérios? Vou mostrar para você, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo. É de graça, não custa nada. Assim o YouTube entende que ele tem relevância e entrega para mais pessoas. E se inscreva no canal, ativando também todas as notificações no sininho aí. Toca no sininho, ative todas as notificações para não perder nada do que eu publico por aqui, porque aqui o meu compromisso é com o seu direito. Aqui você entende sobre os seus direitos de maneira fácil e simplificada, pelo menos eu tento, tá? Com quem defende direitos. Não tem aventureiro aqui. Estou há 10 anos na advocacia, atuando na defesa de direitos. Portanto, se inscrevendo nesse canal e acompanhando esse canal, você não perde tempo. Veja bem, veja só,
O que deve ter convencido o ministro Luiz Roberto Barroso? Eu acho importante trazer isso aqui para você. Esse é o site do Fundo de Garantia oficial, tá? Do governo federal, da Caixa Econômica, site oficial, que traz informações sobre a rentabilidade do Fundo de Garantia. Tem aqui o balanço patrimonial, o resultado dos últimos anos, a rentabilidade dos últimos anos. Tá aqui, é público, para qualquer pessoa, vou deixar o link na descrição, caso você queira acessar. A argumentação sobre o balanço patrimonial é principalmente quanto à divisão dos lucros do Fundo de Garantia que acontece desde 2017, referente, portanto, a 2016, porque é sempre assim. O ano seguinte refere-se aos lucros do ano anterior, tá? Aqui a gente tem o balanço patrimonial, aqui a gente tem o resultado, tá? O resultado do FGTS, consiste na diferença entre as receitas, etc, etc. Vale a pena você ler, tá? Porque, como eu digo, gosto de dizer sempre, Fundo de Garantia é remunerado também, porque ele é utilizado, né, para fazer obras, para empréstimos e etc, tá? Então, é isso aqui. Agora, eu quero chamar a atenção para essa parte, a rentabilidade. Porque é sobre isso que a Caixa Econômica se baseou para dizer que a correção atual, a atualização, a remuneração, melhor dizendo, atual, do Fundo de Garantia é interessante e não é tão prejudicial para os trabalhadores. Eu vou explicar isso aqui para você, preste muita atenção, vai valer a pena assistir esse vídeo. O que é essa rentabilidade apresentada? Vamos ler aqui o que a Caixa Econômica apresenta. Refere-se à rentabilidade do Fundo de Garantia para o trabalhador. A rentabilidade total é composta pelos juros e atualização monetária, né? JAN, quando você vê lá no seu extrato do Fundo de Garantia, JAN, juros e atualização monetária, de TR, mais 3% de juros ao ano, né? Mais 3% ao ano, previsto em lei. E a parcela do resultado do FGTS distribuída aos trabalhadores detentores de saldo de 31 de dezembro de cada ano, tá? Que é o DR, mediante deliberação do Conselho Curador do FGTS, no qual ocorre desde 2017. A gente recebe os lucros aí do Fundo de Garantia, né, a distribuição, normalmente no meio do ano, ali para agosto, tá? E aí o que a Caixa Econômica apresentou aqui nesse gráfico? A Caixa Econômica alega que desde 2019 a remuneração do Fundo de Garantia é superior à caderneta de poupança, a remuneração da caderneta de poupança. Por quê? Em 2019, a caderneta de poupança teve como remuneração 4,26% ao ano, enquanto a inflação, o IPCA, foi de 4,31% ao ano. E a rentabilidade do Fundo de Garantia de 4,90% ao ano. Vou relembrar, nesse 4,90% estão incluídos juros, a atualização monetária da TR, mais 3%, mais a divisão dos lucros, tá? É a soma do total, agregado total, tá? É o acumulado total do ano, de 2019. Então, por esse gráfico, a gente tem aqui uma rentabilidade do Fundo de Garantia superior a 4,31% do IPCA e 4,26% da caderneta de poupança. Em 2020, tá? A gente tem uma caderneta de poupança remunerada a 2,11%, IPCA de 4,52% e rentabilidade do Fundo de Garantia de 4,92%. Em 2021, a gente tem 2,99% da caderneta de poupança, 5,83% da rentabilidade e o IPCA foi pras cucuia, né? 10,6%, porque foi de muito, mas muita inflação. Inflação altíssima, né? Esses últimos 2 anos principalmente, tá? Então, a gente teve aqui prejuízo, tivemos perdas. Porque enquanto a inflação foi 10,6%, o índice, né, o IPCA, o índice de preço ao consumidor foi de 10,6%, a gente teve uma remuneração de 5,83%, né, 5,83%, e uma caderneta de poupança de 2,99%. O Fundo de Garantia, nessa rentabilidade, nessa linha aqui, nessa cronologia, foi realmente superior à caderneta de poupança. Mas em 2021 foi inferior ao IPCA, a inflação, e foi quase o dobro inferior, né? No acumulado do ano, inferior ao IPCA e inflação. E eu já posso antecipar você
que o IPCA de 2022 é de 5,79%, tá? Isso é número divulgado pelo IBGE, 5,79%, tá? Nós não sabemos ainda qual que vai ser a rentabilidade do fundo de garantia, porque a gente precisa aguardar a data de reunião do Conselho Curador e, portanto, a definição ali do lucro, né? Da divisão dos lucros do fundo de garantia, tá? O que eu posso garantir é que, se for igual ao ano de 2021, ainda será superior, então, ao IPCA, que foi de 5,79, segundo dados aqui do IBGE, tá? Esse aqui é dado do IPCA, tá? Do IBGE, que eu trouxe aqui para vocês. Bom, pode ver que 10,6 em 2021, 4,52 em 2020, 4,31 em 2019, exatamente como está aqui no apresentado pela Caixa Econômica no gráfico dela, do IPCA. Por que não temos aqui, então, o ano de 2016, 17? Né? Lembrando que 2019 se refere a 2018 também, né? É porque, com certeza, esses anos foram inferiores. Inclusive, deve ter sido inferior, senão a caderneta de poupança com certeza foi inferior ao IPCA. Essa informação eu espero que tenha aparecido, tenha constado na defesa da Caixa Econômica. E aqui eu estou fazendo uma consideração, gente, considerando aí e ponderando a prescrição quinquenal. Ainda que o ministro Luiz Roberto Barroso considerasse, papo franco aqui, que deveria haver a remuneração, o reembolso, pagamento, né, do retroativo, ele ia pegar pela prescrição quinquenal. Então, se você entrou com processo em 2019, em 2020, você poderia reclamar só 5 anos para trás. Tá? A diferença. Por isso que eu estou mencionando aqui os anos de 2017 e 2018. E também, e principalmente porque a divisão dos lucros do Fundo de Garantia começou aí, né, a acontecer em 2017. Antes disso não tinha. E aí eu te garanto que na maioria dos anos foi inferior, muito provavelmente, à caderneta de poupança e certamente ao IPCA. Porque não tinha divisão de lucro, era só TR mais 3%. Já, né, de juros e atuação monetária da TR, mais 3%. Então, o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, olhou para esse gráfico, estabeleceu a caderneta de poupança como o limite, como o piso, não o IPCA, como todo mundo queria, tá? E definiu. Será inconstitucional a remuneração do fundo de garantia quando ele for inferior à caderneta de poupança. Porque há julgamentos recentes do STF, inclusive ele diz isso nos votos dele, que colocam a caderneta de poupança, o índice da caderneta de poupança, como um índice mais barato, digamos assim, né? Mais precário, digamos assim, das remunerações e rentabilidades de investimentos e valores aí do Brasil, tá? A caderneta de poupança é o mais prejudicial e ele chama de o investimento com correção, né? Mais conservador, tá? Então ele colocou como base e como piso a caderneta de poupança. E esse gráfico aqui convenceu o ministro de que ele tinha razão de seguir esse raciocínio. Por quê? Porque, no mínimo desde 2019, nós já temos remuneração, rentabilidade do fundo de garantia superior à caderneta de poupança. Tá bom? Então é esse o raciocínio que deve ter chamado a atenção aí, muito provavelmente, do ministro Luiz Roberto Barroso. Relembrando, nem tudo está perdido e nem tudo está concluído. Nós temos 2 votos aí dados já pelo ministro Luiz Roberto Barroso e pelo ministro André Mendonça. Precisamos ainda verificar os votos dos outros 8 ministros, que são 10 atualmente, tendo em vista a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. E, importante aqui, se nós tivermos mais 6 votos a favor, mais 4 votos, né, melhor dizendo, mais 4 votos acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, está definida a votação por maioria, 6 contra 4, caso haja divergência dos demais. No entanto, se nós tivermos mais 6 votos a favor de uma tese que vai divergir do ministro, e tomara que vá em concordância com o que foi pedido, que a remuneração seja 1, próxima do IPCA, 2, compreenda retroativo, tenha um retroativo a pagar, né? Tô dizendo retroativo aqui para uma linguagem mais simples, tá?
para você poder entender, se houver uma divergência, temos grandes chances aí de ter o valor retroativo, de receber valores retroativos à data do julgamento e conclusão desse julgamento no STF, que é a definição do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Ele diz que esse patamar estabelecido por ele, né, limite mínimo, caderneta de poupança, deve valer a partir da publicação da ata de julgamento, conclusão do julgamento, publicação da ata no Diário Oficial, tá? É isso que o ministro Luiz Roberto Barroso determinou. Lembrando, é o voto dele, eu preciso dizer aqui, que o ministro não impediu, não colocou um empecilho de uma negociação coletiva, ou entre governo e órgãos de classe, sindicatos, ou de uma legislação, tá? Recompor ou devolver valores para os trabalhadores. Isso deixou a cargo do Legislativo e do governo federal negociando com os órgãos de classe, tá? É mais difícil, mais complicado, infelizmente foi assim que ele decidiu. Porque, na minha opinião, gente, sinceramente, na minha opinião, o Luiz Roberto Barroso sequer ia falar sobre isso. Ele estava decidido a não definir que tem efeitos retroativos para trás, só dali para frente, tá? E definir a caderneta de poupança como base, como piso, não podendo ser inferior à remuneração do fundo de garantia. O que deve ter motivado ele a sugerir negociação coletiva ou legislação mediante discussão e votação no Congresso Nacional deve ter sido essa reunião recente que ele fez, que eu trouxe informações aqui no canal, com o Paulinho da Força e outros sindicalistas, tá? Porque, na minha opinião, pelo que eu entendi, Barroso estava disposto a não sequer abrir, sequer mencionar, sequer falar sobre essa possibilidade. Para ele, estava definido. Piso, base, o básico do básico é a remuneração da caderneta de poupança. Não pode ser inferior, mas qualquer valor superior já é suficiente na opinião e no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, tá? Então, queria trazer essas informações, mostrar para você na tela. Achei importante para a gente poder ilustrar e você poder entender. O julgamento continua, continuamos acompanhando. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ative todas as notificações no sininho aí. E considere se tornar membro aqui do canal, apoiar o canal mensalmente aí, com menos de R$1 por dia. Você consegue apoiar o canal, te agradeço o teu apoio. E todo comentário que você fizer, toda dúvida que você tiver, eu vou te responder com prioridades. Clica em Seja Membro aí, aqui embaixo, ou no início da tela do canal aí, tá? Tô mostrando para você aí no vídeo, para você poder ver na tela. E seja membro, vem fazer parte do grupo de membros aqui do canal. Vai ser um prazer te responder com prioridade, tirar suas dúvidas sobre direito do trabalho e sobre outros direitos, porque atuo já de longa data aí em outras áreas do direito. Vai ser um prazer te ajudar. Então é isso. Eu vou deixar aqui na tela mais 2 links que tratam sobre direito do trabalho, fundo de garantia. Vale a pena assistir, quanto mais conhecimento melhor. Cidadão que sabe dos seus direitos é cidadã protegidos. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais!